Está começando o Papo JM. Papo JM. Fala, papudos e papudas. Deixa o seu like, carinhas engraçadas. Deixa nos comentários pra gente. Não entendi nada do que ele escreveu. Papo JM. Papo JM. Fala, papudos e papudas, tudo bem com vocês? O Papo JM está de volta, hoje a Priscila aqui apresentando junto comigo e recebemos um convidado super especial, não é mesmo? É internacional, diretamente de Miami está ele, Durval, o mais conhecido Dudu, o Duzão. Obrigado, galera, prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Prazer é todo nosso. Para quem não conhece o Duzão, ele é um atleta profissional de futebol americano e é o primeiro brasileiro que saiu daqui do Brasil, jogou o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e está jogando lá nos Estados Unidos, é isso mesmo? Confirma? Exato, isso mesmo. Aí, ó, orgulho da nação. Orgulho. Obrigado, Duzão, me obrigado. conta uma coisa, tem gente que acha que o futebol americano é um pouco violento, tem gente que tem medo. Eu Tem tenho gente, muito medo, né? não Bem vou, eu, né, não vou Priscila? te dizer quem é, mas tem gente. Explica um pouquinho, por favor, como que foi a sua trajetória e o que foi que fez com que você curtisse o futebol americano? Olha, a vida inteira eu lutei judô e eu comecei a fazer faculdade, né? Eu já tinha desistido de virar profissional no judô, então eu estava fazendo faculdade de agronomia em Tangará. E daí um dia tinha um time bem amador e eles pegaram e fizeram um convite para mim se eu queria jogar e deu, aí eu fiquei doido com o esporte. Até então eu tinha 20 e poucos anos já, né? Eu nunca tinha tido interesse, mas o sonho veio depois que eu tava mais velho já, né? Isso que é o mais engraçado. E como é que foi a sua trajetória, assim, dentro do futebol americano? Como você já começou falando, desde pequeno você fazia o judô, né? A sua iniciação ao esporte foi o judô, sua carreira, assim, esportiva foi o judô. Aí, a partir do momento que você mudou pro futebol americano, em quanto tempo você conseguiu chegar a ser profissional, jogar na seleção brasileira e agora tá aí no Miami Dolphins? Quando eu comecei, nessa cidadezinha lá em Tangará, eu fui colocando metas, né? Porque eu jogava num time que não tinha equipamento, aí eu queria jogar pelo menos num time que tivesse equipamento, que era o time da capital, entendeu? Cuiabá Arsenal. E eu falei assim, pai, eu preciso mudar, e daí muito esforço, né? Ele falou assim, então tá bom, se você e seu irmão quiserem mudar pra lá pra praticar o esporte, e daí mudamos pra lá. E quando eu cheguei lá, assim, que eu vi que eu dei certo, que gostaram de mim, aí eu já coloquei outra meta. Onde é o lugar mais alto que eu consigo chegar aqui no Brasil? Ó, Duzão, o lugar mais alto, porque já era um time que era 2 vezes campeão nacional, né? Então, eu coloquei a meta que era chegar na seleção brasileira. Então, e durante esse ano, aconteceu muita coisa, né, comigo, eles gostaram muito de mim, né, trabalhando duro, e daí eu recebi o convite para o primeiro training camp da seleção brasileira, isso com um ano de futebol americano. Olha só. Então, a minha trajetória foi assim, Deus foi acelerando muito, entendeu? E daí eu fiz esse teste, e daí fui convocado para a seleção brasileira, joguei mais 3 anos pelo Cuiabá Arsenal. E daí, 2 coisas aconteceram quando eu fui para esse time, né? Nós estamos falando de Deus, a oportunidade. Eu conheci o KJ. O KJ era o head coach, ele tinha vindo pro Brasil para ser jogador. Ele é um americano, tinha vindo, né? Era jogador nos Estados Unidos, não conseguiu virar profissional, veio pro Brasil jogar. E ele era meu head coach, né? O coach principal do meu time. Quando ele me conheceu, eu não tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, igual eu falei para vocês, eu tinha o sonho de chegar na seleção brasileira. Né, isso era o pico que um jogador brasileiro podia entrar, porque existia um protocolo. Para você jogar na NFL, você tinha que passar por high school, college, entendeu? Então eu já não tinha esse sonho mais. Eu sabia que eu estava mais velho, e quando ele me viu treinar, ele falou bem assim, Duzão, eu vou te dar a chance de, se eu virar agente da NFL, eu vou te dar a chance de você se mostrar na frente dos times. Eu falei assim, nunca, né? Nunca que isso aí vai dar certo. E aconteceu. 3 anos depois, ele conseguiu virar agente, eu consegui formar na faculdade, porque meus pais também não iam deixar eu vir para os Estados Unidos. Não iam deixar eu vir para os Estados Unidos antes de eu formar. E Deus fez tudo isso, e a NFL criou uma regra que permitia jogador internacional, e deu tudo certo, cara. Foi assim, especial o que aconteceu.
Ô, Duzão, deixa eu te falar, o jovem, geralmente, né, ele é cheio de desafios. E você falou de um desses desafios, né, que você começou também quando você era jovem, um pouco mais tarde, mas que você era jovem. Eu queria que você falasse um pouco de como é a sua espiritualidade, assim. Deus, ele tá em todos os momentos, você conversa com Deus, como que é esse E relacionamento? assim, eu que sou um grande fã seu, acompanho suas redes sociais, eu vejo que você sempre tá participando de missa, tá indo na igreja, né? Como é que é essa vida sua também de fé dentro do esporte, dentro da sua vida pessoal? Assim, graças a Deus lá em casa eu sempre tive uma família com a base muito forte, né? Meus pais, minha avó, nossa, rezando o dia inteiro. Eu nunca pude reclamar, né? Eu nunca tive, assim... Eu não posso falar pra você, eu tive uma dificuldade, meus pais não na igreja. Então, não. Assim, atrás de mim tinha sempre muita gente me empurrando, entendeu? Mesmo nos momentos que eu não queria. Você sabe como é criança, né? E quando eu tinha 14 anos, meus pais me mandaram para um colégio agrícola. Então, foi a primeira vez que eu fui morar longe de casa com 14 anos já. Era um internato, a gente podia sair uma vez por mês do colégio, só um dia, né? Muito rígido, era uma filosofia japonesa, né? Sofria muito. E foi nesse lugar que eu fiquei lá 3 anos que eu saí de casa e daí eu já não tinha mais a fé da minha mãe, eu já não tinha mais... E eu precisei ficar perto de Deus, entendeu? Para mim conseguir passar por aquilo. Então, essa amizade com Deus eu comecei desde cedo. Foi o que eu sempre falei bem assim, cara, Deus dá as coisas para mim que eu nem mereço, né? Mas porque eu sempre achei que eu fosse especial. E ele foi sempre... tanta coisa que aconteceu na minha vida para mim ter chegado aqui. E foi porque eu sou especial para Deus. E todo mundo tem que ter esse sentimento. Entendeu? Agora, eu ter vindo aqui para os Estados Unidos, ter assim, criado esse sonho depois de velho, e ele ter me prometido que ele ia fazer isso na minha vida, minha mãe, porque nós somos campistas, minha mãe é da pastoral da sobriedade, pastoral da criança, nossa, tanta coisa, e tipo assim, muitas oportunidades, né, de frente do Santíssimo. Ele sempre me prometeu que ele ia fazer isso por mim, e foi o que eu não desisti, porque não existe nenhum brasileiro hoje na NFL, não existe alguém que ia me ensinar. Então, minha mãe, é igual eu já falei isso em outras entrevistas, mas a mãe, quando solta o filho, o que ela pode fazer? Ela pode rezar só e falar assim, lá Deus vai abrir as portas para você, meu filho. E foi isso que aconteceu. Exatamente. E para quem não entende muito bem assim do futebol americano, como o Duzão ele começou a explicar, para você poder jogar profissionalmente nos Estados Unidos, antigamente você tinha que começar nas bases dos Estados Unidos, desde da escola, da faculdade, para depois poder chegar no profissional. E ele, aí, tipo, já meio que sem idade para poder entrar, já sem oportunidades, Deus, assim, ele abre o caminho e conseguiu, a regra da NFL mudou. E o Duzão tá lá representando o Brasil hoje, né? Ele me pegou assim, me pegou pela cabeça assim e me pôs, né? E colocou aqui. Aí eu acho que muitas pessoas são ateus no meu time, assim. Ele só mostrou assim que pra Deus não existe protocolo, né? Todo mundo é filho de Deus também, né? Não importa se é nos Estados Unidos, na Europa, Deus manda em qualquer pessoa. Exatamente. E quando você começou a fazer esse programa para entrar na NFL, não era certeza também de poder entrar, né? Porque quando eu vim fazer a primeira vez que eu vim fazer o teste, assim, nem existia nada de NFL, né? Meu agente, o KJ, me trouxe, eu fiz alguns testes para me conseguir meus números, né? Minha velocidade, minhas estatísticas, mas quando a gente começou a mandar mensagem para os times, né? A gente ficou muito tempo sem resposta. E né, a gente já tava sem dinheiro, meu pai se esforçando muito pra mim ficar aqui, ele trabalhando de Uber, nossa, a gente só comia frango assado, coisa barata. E daí até que a gente recebeu uma ligação, né, que era o pessoal, o escritório da NFL em Londres, que de algum jeito o KJ tinha mandado um e-mail pra alguém e eles me descobriram, entendeu? Então aquele dia, nossa, a gente tava no mês assim, a gente tava muito deprimido, né? Ele muito triste, porque imagina, ele me trouxe do Brasil, né, deu esse sonho para minha família, deu esse sonho para mim, e a gente estava a ponto de não que a gente não ia conseguir realizar, né? E Deus esperou esse tempo, foi meio que um deserto, entendeu? A gente ficou
naquele deserto durante esse mês, até esse dia que a gente recebeu essa ligação. Foi, ó, a gente joelhou, rezou, chorou, entendeu? Porque aquele dia, a gente soube, assim, que Deus tinha mudado, tinha dado aquela resposta que a gente estava perguntando. Sim. E daí, depois daquele dia, eu ainda tive que esperar 1 ano, entendeu? Então, eu ainda tive que esperar meu processo 1 ano para conseguir vir para esse... Aí eles me trouxeram todo jogador internacional, 7. Fiquei 3 meses treinando, para daí fazer um teste para saber se eu iria estar entre os 4. Então, foi longo, né? Assim, eu ter conseguido entender o meu processo, até hoje eu estou entendendo, meu processo de aprendizagem, meu processo de vida, isso é importante, né? Isso é o mais importante. Ô, Duzão, a gente tá aqui em Aparecida e muitos romeiros, né, muitos devotos, eles vêm pedir, agradecer. Eu acho importante você falar disso, porque gera esperança para esse jovem que nos acompanha, né? É que às vezes também a pessoa que vê a sua história assim, meio que por cima, acha assim, era um brasileiro, já tá jogando lá. Mas não, tem toda uma carreira, tem sofrimento, você passa por perrengues, tem todo um processo de até mesmo de discernimento que Deus faz com a gente, né? E a gente entender que, assim, se você tem um sonho, é para acreditar. E isso, quando, por exemplo, um jovem tem um sonho, por exemplo, assim, olha, eu quero ser piloto de avião. Às vezes a gente fica assim, com aquela angústia de querer ser o piloto de avião, mas a gente não entende que existe um processo para você chegar lá. Até você chegar entendeu? lá, a gente quer as coisas muito rápido, né? É aquela velha negócio, né? O tempo de Deus, mas você vai sofrer esse processo. Então, né, não adianta você querer atropelar. Quando eu tava aqui, eu tava assim, nossa, eu já tenho 25 anos, nossa, os caras lá da NFL, eles entram na NFL com 22, eu vou chegar lá, vai estar. Mas Deus me mostrou, né, com muito discernimento hoje, que o tempo exato que ele queria que eu tivesse chegado era agora. Se eu tivesse chegado muito novo, talvez eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje, entendeu? Eu não ia ter passado pelos processos da vida que me fez ser assim, entendeu? Quando o Cabral contou toda essa história, eu fui pesquisar e tudo mais, eu achei que ela tinha que ser contada. Principalmente para os jovens que nos acompanham, né? O jovem que é devoto de Maria e de Nossa Senhora, aquele que acredita em Deus, né? Que vem fazendo seu pedido e geralmente no final do ano chega a resposta do vestibular, ou não é? Ou no começo do ano. Aí às vezes Exatamente. não é uma resposta tão positiva, mas tem um percurso, né? Você fez agronomia para depois chegar e com tudo isso você aprendeu, né? Com certeza. Eu fiz, né, quando eu fui pro internato, virei técnico agrícola. Aí eu passei na faculdade de engenharia agronômica. Tipo assim, eu não tinha nada a ver com isso. Ou muitas vezes, e nos últimos 3 anos antes de eu vir, eu já tinha desistido de vir para os Estados Unidos. E mesmo assim, Deus fez as coisas darem certo, né? Mas demorou bastante tempo, tive que ser paciente. Uhum. E agora até mesmo, você entrou no Miami Dolphins e aí na ânsia de jogar, você teve que aceitar também a mudança de posição, não é? Daí pra você treinar mais um ano aí, não é mesmo? É isso aí. Eu cheguei aqui, imagina, lá atrás, eu já tava... eu já tô velho. Aí eu tive que esperar 1 ano para entrar no programa internacional. Aí depois fiz o teste, entrei. Aí me trocaram de posição. Agora eu vou ter que esperar até esse ano, né, para jogar. Então, você vê, é tanta coisa, né? Tanta coisa que eu podia falar assim, não, agora chega, eu vou desistir. Mas não, tem que ser insistente. Exatamente. Não, E saiba de uma coisa, o Brasil inteiro está muito orgulhoso de você e a gente tem certeza que Deus e Nossa Senhora te abençoam muito, estão sempre caminhando ao seu lado. E, cara, muito sucesso, parabéns por toda a sua trajetória linda. E é isso, né, Priscila? É isso. Ô, Duzão, deixa uma mensagem para os jovens de Maria que tá te acompanhando. Olha, o que eu posso dizer é que minha mãe, né, ela sempre ensinou, Dudu, quando eu não estiver junto com você, né, a mãezinha do céu tá junto, você reza o terço. Isso foi muito forte, né? Quando eu fui pro colégio agrícola, né, ela me deu esse terço, e isso foi minha base, isso foi o meu sentimento, o meu amor, minha força. E é verdade, né? Não só Maria, mas Deus, Jesus. Foi isso que fez eu conseguir chegar aqui. São os Deus do impossível, e eu só consegui chegar aqui por causa deles. Não foi por mim, não foi só pela minha força, pela minha persistência. Foi ela, né?
foi Maria, porque se não fosse ela abrindo as portas, né? Tem a oração de Maria passa à frente, se não fosse ela abrindo as portas aqui, eu chegar aqui e as coisas já estarem prontas me esperando, nada tinha dado certo. E independente do sonho que você tem, não desista, trabalhe duro, você tem que sempre trabalhar para mais do que as pessoas que estão ao seu redor. Você é a média das 5 pessoas que estão do seu lado. Se é jogadores, se é estudantes, você tem que sempre ser melhor do que as pessoas que estão do seu lado. Não adianta, muita gente me manda mensagem do Brasil, Duzão, eu quero chegar. Eu falei assim, primeiro você tem que ser bom aí, para depois você vir para cá. Entendeu? Então você tem que ser bom no meio dos jogadores no Brasil. E assim em todos os sentidos. Né? Conte com as nossas orações, viu? E a nossa torcida. Obrigado. Com certeza. Aí, ó, 2020, Obrigado, Duzão em pessoal. campo aí, hein? Com certeza. Todo o Brasil inteiro vai Obrigado. acompanhar. Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando Não, com obrigado esses jovens. mesmo. E obrigado a você que nos acompanhou, que é fã de NFL. Aí, ó, Duzão. E valeu, até a próxima. Até o próximo Papo JM. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo JM. Papo JM.